Let's start! Vamos começar! Hoje, mais uma aula de língua inglesa. A Teacher Daniela está aqui para trabalhar hoje com vocês. Vocês já se organizaram? Já pegaram o seu caderno? Já pegaram lápis, caneta, borracha? Deixa tudo aí do ladinho para facilitar os seus estudos. Tudo bem? Olha o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. O gênero textual poema. E junto com ele também vamos trabalhar com as family members, que são os membros da família. Ver como que nós vamos falar cada um desses membros em inglês. Então, let's start our English class. Vamos começar a nossa aula de inglês? Come here. Observe a figura ao lado. Analise a menina. Analise o chapeuzinho dela. E aquela palavra poetry. Sobre qual o gênero que você acha que nós vamos falar. Pensa, quem será que costuma usar um chapeuzinho nesse estilo, né? Fica ali com um caderninho na mão e pensando, olhando para os lados e fazendo as anotações. E aí, que gênero será que é esse? Vamos ver na outra tela? Se você disse que é poema ou poesia, você acertou. É isso que a menininha está fazendo. Ela está escrevendo um poema ou uma poesia. Mas sobre o que se trata esse gênero? O que é um poema? Então, poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em formas de versos, estrofes ou prosa, mas sempre com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Quem aqui não leu um poema que às vezes não se emocionou com ele, um poema ou uma poesia, né? Então, esse é um dos objetivos dos nossos poemas. Vamos ler o primeiro poema em inglês. Listen the teacher. Ouça a professora. Eu vou fazer a leitura. Você não precisa conhecer todas as palavrinhas. Só observe. Depois a gente vai trabalhar uma palavrinha ou outra em específico, ok? Então acompanhe. Half whole step. I have a half sister. I have a whole sister. I have a step sister. That adds up to 3. I am a half brother. I am a whole brother. I am a step brother. That is just one of me. Mary Ann Hoberman, que foi quem escreveu este poema, a Mary Ann. Então observe, vocês viram que várias palavrinhas se repetiram? Por quê? Qual é o objetivo então desse poema? Half significa metade. Nessa expressão, half sister quer dizer meio irmã, entenderam? Então não é do mesmo pai e da mesma mãe. Whole quer dizer que é o todo, o inteiro. Então ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe, certo? Então aí nós chamamos que é aquele irmão, né, que é de um deles, ok? Mesmo pai e mãe. E o step, que seria step sister, que é um irmão de criação, uma irmã de criação. Então, perceberam? Então, nós temos o half, que é aquele que ou é só do pai ou é só da mãe, o whole, que é do mesmo casal, e o step, que é aquele que nós adotamos de uma outra família. Então, são essas as expressões. Então, o que ele está falando é que ele tem uma meia-irmã, que ele tem uma irmã que é só do pai ou da mãe e que ele tem uma outra irmã que é adotiva. E depois ele explica, se ele tem essas irmãs, é sinal que ele também é um meio-irmão, que ele é um irmão daqueles pais e que ele também seria, nesse caso, o step que ele usa, o irmão de criação de algumas daquelas irmãs dele.
Entenderam? Então vamos ao primeiro exercício. Presta bastante atenção, o poema ainda é o mesmo. Mas olha uma informação que a teacher fez quando fez a leitura dele. Who is the author of the poem? Quem é o autor do poema? A teacher leu no final, então presta bastante atenção. E letra B, what is the poem about? Sobre o que é esse poema? Agora, pensa, leia novamente e responda corretamente. Vamos conferir as nossas questões? Vamos ver se vocês acertaram, eu tenho certeza que sim. Who is the author? Quem é o autor? É a Mary Ann. Lembra ainda a teacher falou, né? Lá no finalzinho, Mary Ann Hoberman é quem escreveu esse poema. E what is the poem about? O poema está falando sobre o quê? It's about brothers and sisters. Fala sobre irmãos e irmãs. Fala sobre partes da família. Também é aceita essa resposta, porque irmãos e irmãs fazem parte da família. Teacher, eu coloquei que é sobre membros da família. Ok, também está correto. Irmão e irmã, membros da família. Vamos então ao segundo exercício. Opa! Então olha lá, mais um texto que a teacher vai fazer a leitura, vocês vão ouvir e depois nós vamos trabalhar com palavrinhas específicas, ok? Então, atenção. My family is fond of gadgets. My family is fond of gadgets and new technology. My mother likes her radio. My father likes TV. My sister likes to dance around the house with headphones on. My brother plays on his PC until the break of dawn. Quem escreveu? Ken Nesbitt, ok? Então também tem autor aqui. Quais aparelhos eletrônicos são citados nesse poema? Lembra que a teacher falou? Eu não vou traduzir, mas agora você vai ler e vai encontrar todos os aparelhinhos eletrônicos que aparecem aqui. E letra B, quem gosta de aparelhos eletrônicos? Essa acho que está bem fácil, né? Qual é o assunto, quais são os aparelhos eletrônicos e quem é que gosta desses aparelhos eletrônicos? Leia o texto mais uma vez e responda.
Vamos conferir as questões? Então, você releu o texto e a teacher queria saber quais aparelhos eletrônicos são citados no poema. Então, vamos conferir juntos. Nós temos o PC, que é o computador, né? Nós temos o radio, o rádio, e também temos a TV. Então, algumas pessoas, o meu pai gosta da TV, minha mãe gosta do rádio dela, minha irmã gosta de dançar com o fone de ouvido e o meu irmão joga no computador, no PC, né? E a outra pergunta, quem gosta de aparelhos eletrônicos? Qual é a resposta? My families, a família toda. Então, todos eles gostam dos aparelhos eletrônicos, certo? Mais uma perguntinha. A palavra fond poderia ser substituída por fun ou like? E aí, my family is fond of gadgets. E pensa bem, será que a gente pode substituir ou não? Então vamos lá, fazendo o exercício já vamos conferir. Vamos conferir então? E qual das duas palavrinhas poderia ser substituída? É a palavra like. A minha família gosta de aparelhos eletrônicos. Então, eu posso substituir a palavra por like. Fun seria diversão. Gosta? Diversão, aparelhos eletrônicos? Apesar de que a gente se diverte com os aparelhos eletrônicos, mas não seria a palavrinha correta aqui, ok? Continuando então, vamos trabalhar com vocabulary. Vocabulary sobre o quê? Lembram? Sobre os family members. Então, vamos relembrar quais são os membros da família, mas sempre é importante nós ressaltarmos para vocês. Os membros da família são aqueles com quem nós nos sentimos bem. Então, não necessariamente a família tem que ser composta por pai, mãe e filhinhos. Pode ter o vô, a mãe, a avó ou só o pai, ok? A família são aquelas pessoas com quem nós nos sentimos bem e também nos sentimos seguros, certo? Então, vamos escrever aí em português quais são essas palavrinhas. Anota aí: mom, daddy, son, daughter, brother, sister, grandma, grandpa, cousin, uncle, aunt.
Anota então essas palavrinhas e coloca como é que nós falamos isso em português, a sua tradução. Let's check the answers. Vamos conferir então as nossas respostas? Então olha lá. Mom, mãe. Daddy, pai. Son, filho. Daughter, filha. Brother, irmão. Sister, irmã. Grandma, avó. Grandpa, avô. Cousin, primo ou prima. Como vocês sabem, a palavra cousin, ela pode se referir tanto ao masculino como ao feminino. Uncle, tio, aunt, tia. Então, essas são as palavrinhas, as family members. Lembra que nós vimos ali no começo da aula que aí nós temos o half, o step, né? Então, que a gente pode colocar aí nessas palavrinhas. Informação importante, pessoal, para não confundirmos. Observe a diferença entre as palavras parents and relatives. Quando a gente olhar essas duas palavrinhas, e se eu olho a palavra parents, automaticamente eu vou lembrar, tá perguntando dos meus parentes. Não, cuidado, é uma pegadinha da língua inglesa aí. Parent significa pais, o pai ou a mãe, certo? E parentes em inglês é a palavrinha relatives. Então é bem importante prestar atenção nessas duas palavrinhas aqui. Embora relatives e parents sejam parecidos com outros significados, mas a tradução ela é diferente. Então anota no seu caderno. Parents, pais. Relatives, parentes. Ok? Tudo anotadinho aí para não esquecer depois? Então, observe. E mais um exercício. She is the mom of my mom. Eu estou falando, ela é a mãe da minha mãe. Quem é a mãe da minha mãe? Como é que eu chamo mesmo essa senhora? Ah, she is my grandma. É a minha avó. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Nós vamos ler as 3 sentençazinhas e vamos completar quem é o family member, de quem nós estamos falando aí. Então, observe na letra A. He is my daddy's brother. He is my... Ele é o irmão do meu pai. Quem é ele em inglês? Letra B. She is my mom's daughter. Olha lá.
daughter, mom's, a filha da minha mãe. She is my, o que ela é minha? E a última, he is my aunt's son. Ele é o filho da minha tia. He is my, ele é meu. Então, pensa aí um pouquinho e escreve a resposta correta. Conseguiu decifrar esses enigmas? Então vamos corrigir juntos. Letra A. He is my daddy's brother. He is my uncle. É o meu tio. B. She is my mom's daughter. She is my sister. É a minha irmã. E por último, he is my aunt's son. He is my cousin. Então ele é o meu primo, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós trabalhamos com os membros da família em inglês e vimos o gênero textual poema. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!